Olá, queridonas! Tudo bem com vocês? Cheguei para mais um vídeo. Eu sou a Thay, ou professora colorida, e aqui nesse canal nós falamos sobre educação infantil. No vídeo de hoje eu preparei um manual de sobrevivência para você, prof, que caiu de paraquedas aí numa turma de crianças bem pequenas, especificamente o berçário 2. Mas se você trabalha com esse grupo, fica nesse vídeo, e até mesmo para você que está aí perdida em como elaborar um planejamento, alinhar a BNCC, escolher as atividades, conflitos na sala de aula, enfim, nós vamos falar sobre isso e muito mais nesse vídeo. Então senta aí, pega um lápis, um papel para anotar as coisas que eu vou falar aqui, coloca o fonezinho e vambora pro vídeo de hoje que tem muita coisa pra gente conversar. Quando eu penso nos vídeos aqui pro canal, eu tento me lembrar lá da época que eu comecei a trabalhar com a educação infantil, que eu comecei a dar aula de fato, que eu saí da posição de assistente de turma e fui ser professora. E eu lembro que todos os dias no meu primeiro ano eu chegava em casa elaborando um novo currículo na minha cabeça, porque eu falava assim, eu não vou dar conta disso, eu não vou conseguir. Então, eu pensei em você, que assim como eu, também chega em casa desesperada pensando em colocar um currículo em outra área. Essa frase já é meio clichê aí no nosso meio, mas ser uma professora, com certeza, é uma missão incrível. Já pensou na nossa responsabilidade? Sempre que eu dava as minhas reuniões, eu falava isso para as famílias, que eu tinha noção da minha responsabilidade ali naquela sala. Não só na educação dessas crianças, mas também de estar ali, de cuidar na confiança que um pai, uma mãe tem, uma família tem em deixar essa criança conviver com você, em deixar você também colocar sementes ali dentro. Isso é muito importante. A gente tem que ter total ciência da nossa importância, ainda mais quando nós falamos dessas crianças bem pequenas. Elas chegam pra gente como bebês ainda. Quando nós falamos de berçário 2, são bebezões. Quando o ano termina, eles são criancinhas. Você tem noção de quantas coisas vocês passaram, quantas coisas vocês ensinaram, vocês instruíram, vocês cultivaram nessa criança ao longo de um ano. Somos profissionais de extrema importância e de extremo valor. Então tenha isso sempre dentro de você. Você é uma big professora. Às vezes nós vamos escutar frases assim, mas educação infantil é só brincar. Tenha uma coisa na ponta da sua língua. Todo brincar na educação infantil exige uma intencionalidade. Se você ouvir de algum pai, alguma mãe, alguém essa frase, você vai explicar que até aquele brincar espontâneo, aquele brincar livre, tem uma intencionalidade. Você usa esses momentos para você observar os seus alunos, você usa esse momento para ver ali como que a criança está interagindo com as outras crianças, com os outros adultos ao seu redor. É nesse momento que a criança expressa aquelas emoções, aqueles sentimentos, aquelas coisinhas que estão lá no seu interior, que você vai conseguir sondar. Então é muito importante esse brincar na educação infantil. E aqui nesse vídeo eu quero confessar uma coisa para vocês. Há uns tempos atrás, quando me falavam que eu poderia ficar com uma turma de berçário 2 ou com essas turmas de crianças menores, né? Eu entrava em pânico. Eu não era fã, eu não gostava, eu não queria ficar de jeito nenhum. Aconteceu e eu tive que lidar com o fato de que eu era uma professora de berçário 2. E a partir do dia que eu entrei ali, eu falei, ok, vou ser professora de berçário 2. E comecei a mudar a minha visão, as minhas percepções, a observar, a me familiarizar. E deixa eu te contar uma coisa, você vai se encantar. A turma de berçário 2, ela é tão assim encantadora como uma turma de pré-2, que é ali no final da educação infantil. Eles vão se desenvolver muito, cheia de autonomia, falando pelos cotovelos, e vai ser uma experiência e tanto. Então, é assim uma turma que te dá muita responsabilidade, que te coloca num lugar assim para você refletir todos os momentos. Até porque nós temos que ter aí um olhar muito mais delicado quando eu falo dessas turmas de crianças bem pequenas, porque são crianças que estão, às vezes, chegando pela primeira vez em uma escola, é uma família que é a primeira criança e ela nunca vivenciou essa experiência, são pais novos, é uma família que está totalmente ali ainda entrando nesse mundo, então nós temos
temos que ter um carinho, temos que ter aí um olhar de empatia. E eu vou falar também sobre isso ao longo desse vídeo. Lembrando que eu não estou aqui romantizando essa turma de berçário 2, porque tem muito babado e confusão ao longo do ano. Tem mordida, tem conflitos, tem criança puxando o cabelo uma da outra, tem a birra e também vamos conversar sobre isso durante o vídeo. Vamos parar de brá e começar esse vídeo. Mais uma vez, hoje estou aqui com a minha cola, então às vezes eu vou estar olhando aqui pra frente porque tem muita informação para passar para vocês. Então vamos lá, eu organizei esse vídeo em tópicos. O primeiro tópico que eu acho assim pra gente dar o pontapé de partida é o planejamento. Como que eu vou organizar o meu planejamento alinhado à BNCC e de acordo com o que a escola deseja? Para a gente fazer isso, nós vamos precisar de a BNCC e o planejamento escolar. Mas o que é cada um desses dois? Primeiro, a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. O que ela faz pra gente? Mais especificamente para as crianças. Ela garante que a educação seja igual em todo o Brasil. Resumidamente, se eu tenho uma criança que estuda lá no Rio de Janeiro, num grande centro, e eu tenho uma criança que estuda no Rio de Janeiro, mas numa área rural, a educação delas, a básica, o arroz com feijão, deve ser igual. Claro que cada região, e até a BNCC nos informa sobre isso, tem que contemplar aquilo que é da vivência da criança. Agora, quanto ao planejamento escolar, o que seria esse planejamento escolar? Toda escola tem o seu planejamento anual, às vezes elas podem ter um planejamento mensal, às vezes pode ter semanal. E aí, nesse planejamento, é o que a escola deseja que você desenvolva ao longo do ano. Ali vão ter os projetos, ali vão ter sugestões de atividades, o que você precisa desenvolver de acordo com essa escola. E aí, você deve casar esses dois. Pegou o mistério? Por exemplo, a minha escola quer que eu trabalhe no mês de maio o Dia das Mães. Beleza, o Dia das Mães, a cor vermelha, dia e noite, os sentidos. Esse aqui entraria aí no planejamento da escola, o planejamento que a sua escola te entrega. Se a sua escola não te deu esse planejamento, algo de errado não está certo, porque a escola precisa entregar isso para você se nortear. Tem algumas escolas que o seu planejamento anual já vem alinhado de acordo com a BNCC. Mas assim como eu já falei aqui em outros vídeos, os planejamentos individuais de cada instituição, de cada professor, pode ser organizado de forma diferente. Então aqui não tem um modelo geral, mas a BNCC é para todo mundo. Então grava aí. A BNCC é para todas as escolas e o planejamento escolar é para a sua instituição. Combinado? Simplesmente, a BNCC é o básico, é tipo assim, você precisa garantir isso aqui para os seus alunos e você pode viajar na maionese para fazer o que mais você quiser, mas isso aqui que eu tô te falando, você tem que fazer. Então, uma dica aqui de ouro, para você entender a BNCC, leia a BNCC, não existe meio melhor para você aprender. E é bom também você assistir vídeos, assim como esse aqui, mas outros ainda mais específicos para você poder entender melhor. Às vezes também, se você desenhar, eu preciso muito visualizar. Então, às vezes eu preciso escrever, eu preciso às vezes fazer um gráfico para eu poder visualizar. Até um tempo atrás eu tinha um gráfico aqui da BNCC colado na minha frente para eu poder visualizar melhor ainda na hora de montar os planejamentos. Arrume um tempinho aí na sua rotina. Eu sei que nossa vida é corrida, principalmente para quem dá aula, para quem tem casa, para quem tem família para cuidar. Mas tire um tempinho para ler, para ouvir pessoas falando sobre a BNCC, que você vai ver que não é esse bicho todo aí que a gente às vezes pensa que é. Então, nós vamos começar a organizar isso tudo. E até a BNCC fala isso pra gente no documento dela. Eu vou colocar aqui pra vocês lerem. Agora, tudo que eu falar vai aparecer a página aqui de referência para vocês. O documento da BNCC vai nos falar sobre os eixos estruturantes das práticas pedagógicas da educação infantil, que são as interações e as brincadeiras. Ou seja, os meus planejamentos precisam ter esses dois pilares. Interações e brincadeiras acontecem o dia todo numa sala de educação infantil, certo? Então, até aqui, cadê o mistério? Visualizar.
Lembra da sua rodinha? Na rodinha acontecem as interações, onde nós conversamos com as crianças, onde elas conversam com os outros amigos ou então com outros adultos ao seu redor. Na rodinha acontecem as brincadeiras, onde nós chamamos elas para pular, para dançar, para brincar. Enfim, no documento da BNCC também nos é informado sobre os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento que nós temos que garantir aos nossos alunos, que são conviver, brincar, participar, expressar-se, conhecer-se e explorar. Eu recomendo muito que você leia, porque aqui eu tô trazendo assim o resumo do resumo. Então assiste esse vídeo e vai lendo para você poder entender também e tirar aí as suas próprias conclusões. Combinado? E qualquer coisa deixa aqui nos comentários. E a BNCC também vai nos falar sobre a intencionalidade, o que eu falei até no começo do vídeo, do brincar espontâneo, do brincar livre. Nós precisamos ser intencionais nas propostas apresentadas às crianças. Eu posso deixar minhas crianças sim brincando no parquinho livre, porque nesse momento eu vou estar fazendo uma observação. Eu vou deixar as crianças brincarem livre com massinha, porque nesse momento elas vão estar criando, elas vão estar trabalhando as suas mãos. Nós precisamos criar situações para que os direitos de aprendizagem e desenvolvimento aconteçam. Como, por exemplo, eu vou pegar aqui o conhecer-se. Eu vou colocar um espelho na minha sala, eu vou trabalhar aí a criança se olhando, fazendo careta, apontando as partes do corpo. Ela tá ali se conhecendo. Quando eu trabalho a identidade, o seu nome, ela também está se conhecendo. Então, houve aí uma intencionalidade quando eu coloco um espelho na minha sala. Quando eu coloco fotos da família, quando eu trabalho com o nome dela, por mais simples que pareça ser as atividades, deve haver uma intencionalidade. Por que que você está levando isso? Pausa aqui porque a memória do celular acabou. Essa é a BNCC já está na nossa cabeça, já está no nosso dia a dia, já está na nossa rotina. Só que ela traz isso organizado e às vezes nos parece muito distante. Mas se você for parar para observar, você vai sim conseguir enxergar cada ponto dela acontecendo na sua rotina. Depois a BNCC vai nos trazer os campos de experiências. Eles são 5 e eu já vou falar para você. Mas aí o que são os campos de experiências? Eles são os saberes e conhecimentos fundamentais a ser oferecido para as crianças. A BNCC mesmo traz as especificações de cada um dos campos de experiências para você poder entender. E aí nós temos os 5. O eu, o outro e o nós, corpos, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Agora vamos lá, aqui só para tirar um mistério. Eu tenho que trabalhar um campo por dia? Não, os campos se comunicam, eles estão entrelaçando. Os campos, às vezes você vai ter uma atividade que pode até trabalhar todos os campos de experiência. Então, não se agarre a botar a cada dia um campo de experiência. Se você chegou até aqui, é sinal de que você está gostando desse conteúdo. Então, verifique se você é inscrita, ative o sininho, deixe seu like e também deixe um comentário. Vamos lá! 1, 2, 3 e já! Os campos de experiências vai se relacionar com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. O que acontece aqui? A BNCC dividiu creche e pré-escola. E dentro desses grupos temos 3 outros grupos de crianças por idades, que são os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas. Agora vamos entender aqui. Se eu tenho os campos de experiências e tenho 3 grupos de crianças diferentes, com idades diferentes e com necessidades diferentes, eu tenho que ter uma organização desses campos de experiências que atendam a esse grupo especificamente. Por isso que nós entramos aqui nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para cada um desses grupos. É onde aparece lá aquele monte de código que nós ficamos doidas. Então, nada mais é do que isso.
se eu tenho uma Taianinha com 1 ano, eu tenho uma Taianinha com 3 anos e eu tenho uma Taianinha com 4 anos, cada uma dessas Taianinhas vai precisar de um objetivo nesse período da sua vida. Então, por isso que vem esses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Só que, atenção, a BNCC também nos alerta que nós não devemos ficar rígidos. Se eu tenho uma criança no grupo de crianças pequenas que não está acompanhando os objetivos de aprendizagem que a BNCC nos trouxe, eu posso ser flexível e adaptar a realidade dessa minha criança. É o olhar individual. Agora eu criei o momento Não Fique com Cara de Nazaré diante da BNCC. É o seguinte, eu pedi para as minhas seguidoras lá do meu Instagram e coloquei aqui também no nosso canal querido, que vocês mandassem dúvidas que vocês têm em relação à BNCC. E uma delas foi a quantidade de códigos infinitos, que eu acabei de responder. Esses códigos eu vejo como para nossa organização e para a gente saber ali aonde se encaixa o nosso grupo de crianças, a nossa turma. Tem uma turma de crianças bem pequenas, eu não tenho que estar ali olhando os códigos das crianças pequenas. Só se eu ver que eu tenho um aluno que ele tem esse interesse, que parte da criança esse interesse por algo a mais, e também ao contrário, se eu vejo que eu tenho um aluno que não está ali conseguindo atingir esses objetivos ali das crianças bem pequenas. Por isso que eu digo para vocês a necessidade de termos a BNCC em mãos. Tem ela no site, no Google você pesquisa lá, BNCC Mac, que vai aparecer uma para navegação, para você ver sem precisar baixar no seu computador, e uma que você pode baixar no seu computador. E você também pode imprimir a parte lá da educação infantil, porque vai facilitar muito se você precisa alinhar a BNCC. Porque eu digo preciso? Lá no começo do vídeo eu falei que algumas escolas já fazem o planejamento anual que o professor precisa consultar para montar o seu planejamento individual para sua turma. Já fazem alinhada a BNCC, então não tem essa necessidade. Mas algumas escolas exigem lá tudo direitinho, os códigos, enfim. Então, é legal você ter esse material de apoio para você fazer. Senão vai ficar algo muito distante, você vai pirar o cabeção realmente e não vai conseguir entender. Nosso próximo tópico é o seguinte: como pensar e escolher as atividades. Lembrando que aqui eu estou falando de uma turma de berçário, mas serve também para você que está chegando na educação infantil. E aí, me mandaram essa pergunta aqui: como planejar aulas com base em coisas que as crianças mostram interesse? Vamos descobrir! Vou botar aqui para vocês poderem ler. Pausa aí o vídeo, leia com calma para a gente poder evoluir aqui para o próximo ponto que eu quero trazer para vocês. O que eu entendo aqui? E também como responder essa pergunta. Eu preciso saber aquilo que faz parte da realidade do meu aluno, aquilo que faz parte da vida do meu aluno, da sua família, ainda mais quando falamos das crianças bem pequenas, que é a família, que é a escola, que são aquelas relações mais próximas que fazem sentido ali para a criança. Vou dar aqui um exemplo para a gente poder entender melhor. Quando eu falo de crianças bem pequenas, lá do berçário 2, que é aqui o eixo do meu vídeo, eu quero trabalhar a cor vermelha. Aí, um dia, eu vou levar uma folha para minha criança pintar a cor vermelha, no outro dia a mão vermelha, no outro dia o pé vermelho. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso. Mas veja a diferença, de acordo até com o que a BNCC nos fala, de eu criar experiências, vivências, atividades que a criança possa se expressar ali. Como, por exemplo, a festa do vermelho, um lanche com frutas vermelhas. As crianças vão estar explorando aí os sentidos. E nós já sabemos, por meio de estudos, que as crianças aprendem. E nós também aprendemos muito mais quando nós temos as sensações, quando os sentidos são trabalhados, são envolvidos na aprendizagem. Então, eu posso levar para trabalhar o vermelho, além só da pintura, que eu não estou excluindo, eu posso levar o lanche do vermelho,
eu posso pedir brinquedos do dia a dia das crianças que são vermelhos, roupas vermelhas, festa do vermelho, enfim, levar a criança para o mundo do vermelho. É isso que a BNCC nos mostra quando ela fala que devemos contemplar ali o que a criança demonstra interesse. Nós precisamos começar a trabalhar isso na nossa cabeça, que nós precisamos oferecer experiências ao longo do processo para chegar lá no registro da atividade. Por exemplo, aqui falando de crianças maiores, né, de crianças pequenas, no caso aí da BNCC. Elas já estão aprendendo as letras e, enfim, eu vou ensinar a letra B. Eu vou chegar na minha sala, vou abrir o livro, vamos falar da letra B e tananã. Tá, aconteceu ali alguma coisa, mas olha a diferença. Quando eu quero ensinar a letra B, eu faço o dia da letra B, eu coloco as minhas crianças para fazerem um bolo de banana, a gente trabalha a receita, o gênero textual, a criança tem contato com os materiais para fazer esse bolo, ela vai estar explorando ali o tato, o paladar, o olfato, o barulho que os utensílios domésticos fazem, enfim, nós vamos estar marcando ali uma experiência e no final desse processo, vamos sim lá fazer o registro, a letra B, porque é importante também para a coordenação motora fina ali, para trabalharmos ali a escrita da criança. Hoje em dia nós temos um caminho muito mais prazeroso para essa aprendizagem, consegue entender? Outro exemplo aqui, usando aí um planejamento que fale sobre animais. A gente já parte direto para o leão, para o elefante, para o hipopótamo, enfim. Por que não contemplar aqueles animais que estão no dia a dia das minhas crianças? Quando eu falo de crianças que moram na cidade, quais são os animais que estão aí todos os dias na vida delas? Pelas ruas, em suas casas, nas pracinhas, os cachorros, os gatos. Alguns bairros têm os macaquinhos, tem as araras, tem diversos passarinhos. Por que não começar contemplando esses animais? Que a criança vai falar, caramba, eu vejo cachorro, eu vejo um gato, minha vizinha tem um gato, eu tenho um gato. Agora, quando nós falamos de crianças de uma área rural, hoje eu moro numa área rural. Aqui é comum ter muita vaca, ter galinha, ter pato, enfim, muitos passarinhos. E aí, por que não começar a falar dos animais por esses animais que as crianças têm um convívio? Aí você pode destrinchar vários outros assuntos até chegar lá no leão, no hipopótamo, no elefante. Não é que seja proibido, é que é mais prazeroso a gente começar a entender a partir daquilo que eu vivo, a partir daquilo que está no meu dia a dia. Então eu devo sim levar o diferente para minha sala de aula, mas eu devo primeiro contemplar aquilo que faz parte da rotina, do dia a dia, da vivência, do contexto da criança. Uma dica para as professoras aí de berçário 2 de crianças bem pequenas: dê preferência a figuras reais, a fotos, ao invés de figuras estereotipadas. Porque ali, nessa idade, eles estão contemplando tudo aquilo que é real, que eles estão, sabe, absorvendo o que faz o meio deles. E eles vivem muito no real. É o papai, é a mamãe, são os objetos. Às vezes tem lá vários brinquedos incríveis na sua sala de aula, mas eles vão querer brincar com um pote que tem tampa, eles vão querer brincar com garrafas, eles vão querer brincar com colheres, porque tem no dia a dia das crianças, tem na casa deles, enfim. Então deem espaço para esses tipos de materiais. Eu vou deixar para vocês aqui a indicação deste livro aqui, A Criança Alegre, Sabedoria Montessori, do nascimento aos 3 anos. Essa capa aqui. Outra coisa que esse livro aqui me falou que eu achei bem legal é: sempre que você for levar uma atividade, então fazer algo diferente na sua sala, se coloque na posição do seu aluno, abaixe na altura do seu aluno e olhe aquilo ali na visão do seu aluno. Pense assim: será que eu gostaria de fazer isso? É bem legal pra gente exercitar aí o nosso olhar e mudar algumas concepções nossas. Ligado a esse tópico, agora nós vamos falar sobre como fazer o registro da atividade com essas crianças bem pequenas.
Eu, sinceramente, polemicamente, acho meio sem sentido oferecer uma apostila para crianças dessa idade. Principalmente berçário levar aquilo já, as atividades prontas e pedir para a criança fazer de acordo com aquilo que o livro pede. Agora, eu acredito sim que possa haver um material para registro das atividades, como, por exemplo, um blocão, um caderno com folhas em tamanho A3, que é grande assim, né, para a criança poder usar bastante. Depois de ter ocorrido ali várias experiências, nós vamos fazer o registro ali naquela atividade. Voltando lá ao exemplo da cor vermelha, eu fiz várias coisas com os meus alunos, nós tivemos várias experiências, nós sentimos, nós cheiramos, nós vimos, enfim, nós entramos na cor vermelha. Agora eu vou explorar outros materiais no papel. Agora sim eu vou riscar, eu vou desenhar, eu vou pintar. Mas quando eu falo de berçário 2, eu também vejo isso assim, não se prenda a esse material. Você pode também oferecer riscadores em uma big cartolina ou então em papel pardo, fazer atividades coletivas. Vai ter muito tempo ainda para essas crianças sentarem, escreverem livro, entende? Então, o meu ponto aqui é o seguinte: tem que ter o registro, mas não se prenda ao registro. Vivencie muito antes de chegar no registro. Até também o registro é legal para a família, para um pai, para uma mãe, guardar aquele momento ali de recordação. Você também pode ter outra forma de registro, através de fotos. Você pode fazer um portfólio com atividades e fotos e explicar em cada foto o que foi desenvolvido. Também é uma forma de registrar esse processo de turmas de berçário 1 e 2. Ainda nesse campo aqui das atividades, eu vou falar agora rapidamente sobre os materiais. Primeiro de tudo, cuidado com os tipos de materiais que você escolhe. E segundo leve coisas inusitadas, coisas diferentes e, como eu já falei, aposte em utensílios do dia a dia, como potes com tampa para a criança tampar e destampar, criança colocar coisas ali dentro e tirar. Eles estão nessa fase. Eles querem empilhar blocos, né? Você pode procurar aqueles bloquinhos de madeira. Eles querem bater, você pode levar a colher de pau ou então a colher de alumínio, sempre com cuidado. Você pode fazer chocalhos, eles querem fazer barulhos, eles querem sentir. Então aposte nesses materiais assim diferentes. Leve grãos, mas não é para fazer a colagem. Pode rolar a colagem, só que quando eu digo grãos, é para fazer transferências. Eu vou deixar ao longo do vídeo algumas fotos passando aqui para vocês de inspiração. E essas fotos eu vou salvar numa pasta lá no Pinterest, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, certo? Aqui nós vamos estar trabalhando o tocar mais uma vez, sentindo aí as diferentes texturas, observando as diferentes proporções, tamanhos. Então é bem legal você apostar nesses tipos de materiais, mas sempre com supervisão. Não deixe as crianças jamais manusearem esses tipos de materiais sozinhas. Você tem que estar sempre ali com elas. Agora o próximo tópico é ambiente e organização da sala de aula. Vocês estão vendo que eu estou trazendo aqui o manual completão de sobrevivência, hein? Vocês vão sair daqui craques. Primeiro de tudo, eu quero falar da organização dessa sala. Como que nós vamos fazer isso? Como que deve acontecer? Aqui eu não vou falar para vocês colocarem cartazes e não sei o que, isso aí a gente já sabe, né? Cartazes com chamadinha, com combinados, com a janelinha do tempo. Isso faz parte já da educação infantil. Aqui eu vou falar de outros pontos que eu acho interessante. Primeiro de tudo, quando a gente pensa num ambiente, numa sala de aula, nós temos que ter um ambiente seguro e nós temos que ter um ambiente que proporcione autonomia. E esses dois fatores se completam. Seguro porque eu tenho que ver se meus brinquedos, e ver, que eu digo, não é ver uma vez no ano, fazer sempre uma avaliação dos brinquedos que eu estou levando para a sala de aula, se eles são seguros, se eles têm pequenas peças, se eles estão quebrados, se eles podem, sei lá, que a criança pode arrancar uma peça. Por isso que eu incentivo vocês a levarem materiais mais rústicos, toquinhos de madeira, colher de pau, como eu já falei, colheres, enfim, potes. Tem que ter o brinquedo pedagógico também, tem que ter outras propostas, tem que ter sim, mas apostem em sucata. As crianças amam caixa de sucata, amam. E outra coisa que eu também tenho que estar de olho é
A quina, tem um lugar que a criança pode bater a cabeça? A janela oferece perigo? A porta da minha sala oferece perigo para as minhas crianças? Eu tenho que estar também ligada nisso e ver formas de amenizar. A porta, ela é perigosa de qualquer jeito, mas como que eu posso amenizar? Para que a minha criança tenha segurança para ela poder circular nessa sala de aula. E aí nós vamos entrar na autonomia, porque quando eu tenho um ambiente seguro, a minha criança pode pegar os materiais, ela pode andar sem nenhum problema. E isso não é só na sala de aula, é em casa também. Eu posso colocar o copo de água na altura da criança para que ela vá lá e se sirva. Eu posso colocar os sapatos, se houver momentos que as crianças precisam tirar esses sapatos, eu posso colocar dentro de um cesto e a criança mesmo vai lá pegar o sapato. Nessa idade eles ainda precisam da sua ajuda para calçar o sapato, mas até o final do ano, dependendo do sapato, se for aqueles crocs, sandálias, chinelos, a criança pode sim começar a desenvolver isso para no final do ano ela já estar fazendo sozinha. Então você pode começar a criar esse ambiente que gere autonomia nos seus alunos. Afinal, essa é a intenção desse berçário 2. É criar segurança, autonomia, desenvolver aí esse bebezinho para ele sair uma criancinha aí super desenvolvida. Mas aí você tá pensando aí, se eu colocar o copo na altura dos meus alunos, eles vão derrubar, eles vão molhar, eles vão sujar, se eu colocar o sapato eles vão pegar toda hora, e vai acontecer isso mesmo. Se eles não têm costume, vai acontecer, mas cabe a você começar a orientar. Entendam uma coisa, essas turmas de crianças bem pequenas, de berçário 2 principalmente, é um tijolinho que você vai construindo. E é um tijolinho muito assim frágil. A qualquer momento, aquilo que você achou que estava bem construído pode cair. E você, com toda a sua paciência, você tem que construir de novo. E essa paciência consiste em estar a todo momento conversando, orientando, incentivando, buscando meios que isso aconteça. Aqui nesse vídeo e tem uma turma de berçário 2, ou então uma turma de maternal 1 também, e tá ainda no meio do caos, vai aplicando isso que eu estou falando, vai aplicando a paciência, vai dando autonomia, porque você também vai tirar essas crianças de uma posição de bebês. Porque eles são grandes bebês dentro das suas casas, nas maiorias das vezes. Você vai dando pequenas responsabilidades, você vai tendo esse olhar e ele vai começar a reconhecer isso. E lá no final do ano você volta aqui nesse vídeo e me fala a sua avaliação dessas crianças. Isso também, o meu ambiente precisa ser calmo e acolhedor. Então o que eu digo aqui, a minha dica é: cuidado com a poluição do ambiente, com as cores muito fortes, com muita informação. Eu sou a professora Carnaval. Eu amo encher a sala de informações visuais e isso era um problema para mim, porque eu passava do limite dos murais e eu queria enfeitar tudo, encher tudo com cores, então as minhas assistentes estavam sempre ali me ajudando e me podando nessa questão, porque senão fica algo muito cansativo. É igual quando a gente entra em um ambiente que tem muitas cores vermelhas, um ambiente muito escuro, um ambiente muito com amarelo muito forte, vai ser lindo no começo, mas ficar ali por várias horas, todos os dias, vai cansar a nossa vista, vai cansar o nosso interior e isso vai se refletir muito no comportamento das crianças. Eu também preciso pensar aí num ambiente estimulador. O que vai ter mais aí nessa sala? Nós podemos fazer cantinhos do teatro, espelho, com muito cuidado quando você for colocar um espelho na sua sala de aula, ou então se o espelho não for de segurança, você não coloque, certo? Deixa para ser usado pontualmente com a sua supervisão. Mas se for um espelho assim bem firme, como aqueles espelhos assim da sala de balé, beleza, vai ficar show. E ali é um lugar que vai estimular a criança, eles vão estar sempre ali se olhando. Outros lugares pode ser o cantinho da história, o cantinho das artes, o cantinho dos blocos. Aí você vai me dizer que não tem espaço na sua sala que tenha os cantinhos. Nas minhas salas também não tinham. Eu sempre tive salas bem compactas. Então, o que acontecia? Eram colocados em caixas esses materiais. Você também pode organizar assim. E falando em organizar, nós vamos agora falar sobre algo que, se você
você é uma queridona de carteirinha aqui, você já me conhece e sabe que eu era uma ex-bagunceira. Se você tem essa dificuldade, eu já falei aqui em um outro vídeo meu que eu vou deixar de sugestão aqui na descrição. Comece a arrumar meios para você se organizar. Organize suas coisas dentro de potinhos, dentro de pastas, dentro de caixas e faça com que cada coisa tenha o seu lugar. Isso vai te ajudar muito e vai fazer muita diferença na sua prática, na sua sala e vai fazer também diferença nos seus alunos. Então sempre tenha seus materiais organizados. Sujou o pincel? Já lava o pincel. Pegou, sei lá, a caixa de giz de cera, usou? Guarda. Massinha, brincou? Guarda. Não deixe nada espalhado. Procure sempre sair da sua sala no final do dia ou então no final do seu período ali dentro com ela e deixe já ela toda organizada. Isso também vai gerar aí um ambiente mais tranquilo, um ambiente preparado, mais organizado. Agora vem um ponto que é o educar e cuidar. Eu destaquei só uma coisinha que eu acho bem assim interessante falar. É a valorização de momentos como troca de fralda, alimentação, higiene. Acontece em várias vezes na nossa rotina e às vezes nós deixamos passar esses momentos. Tá, e você troca a fralda de aluno? Se precisar eu troco sim, meto a mão no cocô sim e não tô nem aí, entendeu? As trocas de fralda, higiene, levar no banheiro, né, enfim, acontecem muitas vezes ao longo da nossa rotina. Por que não usar esses momentos pra gente conversar, pra gente trocar ali uma ideia com nossos alunos individualmente, porque às vezes é algo individual, sair um pouco ali do coletivo, dar esse olhar individual pro seu aluno. Claro, que não seja algo que me atrapalhe. Por exemplo, eu estou lá no meio da minha aula, eu tenho pessoas para fazer isso e aí eu me vejo numa situação obrigada a fazer porque a outra pessoa não quer fazer. Não é isso que eu estou falando. É quando minha sala, minha rotina me dá esse gancho que eu posso sim pegar uma criança e trocar ela sem atrapalhar minha rotina. Compreendem? Então valorizem esses momentos. A alimentação, a mesma coisa. Canta, fala o nome das comidas, fala o nome da boca, o dente, abre o bocão. É coisas simples que fazem a diferença.